a gente tinha uma instituição, o Banco Central, que era marcadamente, quando a gente olhava a constituição da diretoria do Banco Central, a presidência do Banco Central, sempre foram pessoas com um viés acadêmico. Sempre foram pessoas, não necessariamente pessoas totalmente ligadas ao mercado financeiro, algumas sim, outras não. Mas, de um modo geral, eu acho que dá para dizer que o perfil do Banco Central, o perfil da diretoria do Banco Central, pelo menos, a presidência era variável, mas o perfil da diretoria do Banco Central sempre foi marcadamente acadêmico. Assim, as pessoas que para lá iam eram pessoas que tinham um histórico de ter feito pesquisa na área de política monetária. A gente tinha isso como característica das nossas diretorias. E também, como a diretoria do Banco Central é grande, né, nós temos vários diretores, era uma espécie de composição em que havia pessoas vindas de fora, e muitas vezes essas pessoas vinham da academia, e pessoas de carreira, funcionários de carreira do Banco Central. No primeiro governo, no primeiro mandato do presidente Lula, houve uma certa alteração nesse. Não alterou muito, na realidade, não, mas na época havia uma preocupação grande, eu me lembro bem disso, havia uma preocupação grande em. Como o Banco Central é uma instituição que tem funcionários, os funcionários de carreira do Banco Central são são pessoas de excelência, são pessoas que realmente têm uma trajetória muito, assim, muito boas, são pessoas extremamente capazes, são pessoas que trabalham, muitas são pessoas que trabalham com pesquisa dentro do Banco Central. O Banco Central brasileiro tem um departamento de pesquisa enorme, cheio de pessoas extremamente qualificadas. Houve uma preocupação naquela altura em traçar um pouco melhor a carreira dessas pessoas, para que essas pessoas pudessem ascender ao nível da diretoria, para que a diretoria do Banco Central não fosse ela inteiramente constituída, ou quase inteiramente constituída, de pessoas que vinham de fora a sabor dos governos que eram eleitos. Então, assim, no primeiro mandato do presidente Lula e no segundo também, a composição da diretoria do Banco Central, ela continuou tendo essa combinação de pessoas da academia, pessoas funcionários de carreira do BC, mas cada vez mais ela foi indo pouco a pouco, culminando no governo Dilma, numa diretoria e numa presidência que era essencialmente de funcionários de carreira do Banco Central, a gente foi caminhando para esse modelo. Depois do governo Dilma, nós mudamos completamente a composição da diretoria do Banco Central. E, em vez de termos uma diretoria como ela era antes, composta por funcionários da casa e por pessoas que vinham de fora, eventualmente da academia, nós passamos a ter uma diretoria que era marcadamente formada por pessoas que, com passagens, ainda que fossem acadêmicas, mas com passagens muito relevantes pelo mercado financeiro. Então, essa questão da influência do mercado financeiro no Banco Central, ela não é uma questão que está conosco desde a criação do regime de metas de inflação necessariamente, mas ela certamente está conosco pelo menos desde o governo Temer. E ela vem se agravando pouco a pouco desde ali, até a gente chegar num momento em que a gente chegou hoje, né, em que, na verdade, boa parte da diretoria do Banco Central é formada por pessoas vindas do mercado financeiro, e com uma experiência maior no mercado financeiro do que dentro do próprio Banco Central ou dentro da academia. O presidente do Banco Central foi perguntado diversas vezes sobre isso. E, em vez de ter explicitado o que era o risco fiscal e falado sobre o risco fiscal e a própria avaliação do Banco Central sobre o risco fiscal, como eu falei agora, e disse, olha, tendo dito tudo isso que eu falei sobre risco fiscal, eu não acho que exista risco algum do governo atrasar um pagamento de dívida, ou seja lá o que for, não existe, essa é a minha avaliação. Isso era o que o presidente do Banco Central estava sendo perguntado no programa Roda Viva. Era isso que as pessoas que estavam fazendo essas perguntas queriam ouvir. Qual era a avaliação dele? Como é que ele via o risco fiscal? Em vez dele responder da forma macroeconômica, então juntando todas as pontas, falando sobre dívida pública, falando sobre a trajetória da dívida pública, o nível da dívida pública, enfim, todas as coisas que entram nessa discussão, ele falou sobre outra coisa. Ele se referiu às curvas de DI. As curvas de DI no Brasil, DI são os certificados de depósito interbancários.
que são mercados de crédito privados, na verdade, é o mercado entre bancos, né, o próprio nome diz, certificados de depósito interbancários, são ativos que são negociados nesses mercados, e operadores de mesa, assim, de bancos, de fundos e tal, tipicamente usam ou olham para o mercado de DI, de certificados de depósito interbancário, como uma espécie de proxy, mas muito ruim, para a percepção que têm os agentes do mercado financeiro a respeito da política fiscal do governo. Então, dito de outro modo, a resposta do presidente do Banco Central a essas perguntas sobre risco fiscal foi a resposta que um tesoureiro de um banco daria se perguntado isso. Só que ele não é, quer dizer, ele pode ter sido no passado dele um tesoureiro de banco. Hoje, ele é o presidente do Banco Central. Então, cabia a ele dar uma resposta alinhada ao que é a política macroeconômica e ao que é a concepção de risco fiscal dentro dessa concepção macroeconômica. Mas ele não respondeu assim. Ele respondeu como responderia um operador de mesa de um banco, de uma instituição financeira, ou um tesoureiro, como ele de fato foi antes dele virar presidente do Banco Central. Então, isso revela muito. Essa resposta ela foi muito reveladora, porque ela mostrou precisamente que a forma de pensar e a forma de pensar a política monetária é uma forma de pensar que não é compatível com o que o Banco Central deveria fazer, com o que o Banco Central tem como mandato. O Banco Central tem como mandato conduzir a política monetária para alcançar determinados objetivos, mas tudo isso feito em coordenação com as demais políticas de governo. O Banco Central não tem que agir, a autonomia do Banco Central não significa que ele age sozinho e apartado do resto. Não, ele tem que agir sempre em coordenação com o resto. E a resposta que foi dada não teve absolutamente nada a ver com essa ideia. Foi uma resposta, como eu disse de novo, de alguém que opera as tecnicalidades do mercado financeiro.